Pai, te rendo graças. Obrigado, Pai, porque esse lugar é o lugar onde nós pertencemos. Pai, esse lugar da adoração, esse lugar do profundo, esse lugar do secreto, é o nosso lugar. E nós só temos a te adorar, Senhor, nós só temos a te bendizer. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, que a Tua palavra seja proferida agora de forma sobrenatural, com grande ousadia, com grande poder, de maneira, Senhor, que cada pessoa que saia daqui, ela saia repleta, completa, cheia da Tua presença. Senhor, que o puro alimento celeste desça aqui nesse lugar, de maneira, Senhor, que nós possamos ficar edificados sobre a Tua rocha. A Tua palavra fala sobre o santo lugar. Esse santo lugar, Pai, é o trono do Todo-Poderoso, é o lugar onde o Senhor habita. E, Pai, nós queremos esse lugar, nós queremos estar nesse lugar, Senhor. Nós queremos morar, habitar, nós não queremos sair. Porque quem entrou nesse lugar, Pai, não sabe viver em outro canto. Porque nesse canto há liberdade. Nesta posição há justiça. Nesta posição nós podemos ser aquilo que o Senhor desejou para cada um de nós, de forma sobrenatural. Obrigado, Pai, pelas famílias aqui reunidas. Obrigado por cada membro desta comunidade. Pai, que este ano seja um ano, como já temos declarado, um ano de plenitude, como sempre. Que nós alcancemos um novo nível de glória. Um novo nível de glória, Senhor. Porque é de glória em glória. Que nós também mergulhemos no Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Amém. Podeis assentar, irmãos. Oh, glória, Deus é bom demais. Deixa eu me organizar aqui, povo. Hoje eu estou sozinho, estou na mesa e estou... Calma aí, paciência que dá tudo certo. Estava destreinado, fazia tempo que eu não fazia essas duas funções juntas. Aleluia, Deus é bom demais. Amém? Quem estava aqui semana passada? Amém? Foi uma noite de mover espiritual, amém? E é importante porque a palavra fala em Coríntios que os moveres espirituais, ele tem um propósito e ele visa um fim proveitoso, amém? Ele visa um fruto bom, ele não visa algo ruim, tem que ser algo bom, diga algo bom. Amém? E a gente sabe que a principal coisa que Deus quer fazer conosco é uma mudança no nosso caráter, no nosso jeito, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. A gente costuma até dizer aqui que no livro de Timóteo a Bíblia fala que o obreiro, aquele que está na obra, ele tem que procurar apresentar-se a Deus aprovado. Amém? Diga aprovado. E ele diz, como alguém que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Diga manejar bem a Bíblia. É um dever de todo crente, amém? É um dever seu, manejar bem a Bíblia. E lembra, olha o que Paulo fala, procura apresentar-te. Quem é que vai se apresentar diante de Deus dessa maneira? Diga assim, eu, né? É você que se apresenta diante de Deus. Então tem uma participação. No livro de Coríntios a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, nós estamos cooperando junto com Ele. E nem é só Ele que faz, nem só a gente que faz. É uma parceria. Né? A Bíblia fala que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A ideia de Deus é que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é no céu. Quem vai executar essa vontade de Deus na terra, irmãos? Nós, amém? Exatamente isso, nós. Nós é que vamos executar a vontade de Deus aqui nessa terra. Amém? Como? Por meio de uma renovação de mente. Nós renovamos a nossa mente, nós nos transformamos naquilo que Cristo tem para nós, ou seja, naquilo que Cristo é. Por quê? Porque Jesus, amados, Ele é o plano perfeito de Deus para a humanidade.
Jesus veio mostrar o que o primeiro Adão, aquele Adão lá do Éden, era para ter sido. Então Jesus, quando vem, ele é conhecido como o último Adão. O primeiro era terreno, o segundo, celestial, ou seja, a vontade de Deus foi plenamente cumprida nele. Muitas vezes você vê Jesus abrindo a boca para dizer, eu só faço, eu só me movo, né, de acordo com aquilo que eu vejo o meu Pai dizer. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós, ser imitadores do Senhor. Amém? Então nós devemos procurar nos apresentar diante de Deus de que maneira? Aprovados. E você pode dizer, como é que eu sou aprovado diante de Deus? Né? Eu sou aprovado diante de Deus pelo tanto de Cristo que está em mim. Por quê? Existe um mistério que estava oculto nos séculos e nas gerações. O que é um mistério? Algo que não está aparente. Essa é a perfeita vontade de Deus para nós. Era algo que não estava aparente. O que é que não estava aparente, pastor? Ele diz, Cristo em mim, a esperança da glória. Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Amém? Existia, todavia, esse mistério que estava oculto, que o diabo não entendia, né? Ninguém entendia, mas era formar Jesus em nós. Então, como é que nós seremos julgados diante do Senhor no tribunal de Cristo ou no Bema? Né? Bema é o tribunal de Cristo, que é um tribunal para crentes, né? Ou poderia dizer, tribuna elevada, para os vencedores, para aqueles que estão concorrendo na carreira de Deus. Nós seremos julgados pelo tanto de Cristo que nós manifestamos aqui embaixo. Amém? É por isso que nós devemos ser imitadores dele. Um discípulo, de fato, é um seguidor fiel. Diga, seguidor fiel. Amém? Nós temos que ser um seguidor de Cristo. Nós devemos ser de imitadores de Cristo. De fato, Paulo imitava a Cristo e ele dizia, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Temos que ser imitadores de quem, irmãos? De Cristo. Nós temos que ser Cristo andando aqui. A palavra fala que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Né? Ele deu o único daquela espécie, daquela natureza. Por quê? Porque todos tinham pecado, todos tinham sido destituídos da glória de Deus. Amém? Então, Deus deu o Filho dele unigênito, a única semente que ele tinha daquela maneira, para quê? Para que muitos viessem a nascer daquela semente. Homens e mulheres que nasceram de novo, não da carne, não do sangue, mas da vontade de Deus. Nasceram segundo Deus planejou para cada um. Amém? Então, semana passada a gente estava aqui e foi uma semana cheia de moveres, né? A gente se moveu aqui nos dons espirituais. E para muitas pessoas talvez tenha chocado, né? A pessoa pode ter ficado confusa. Que mover doido é esse, né, que está acontecendo? Parece um bando de louco. E eu sei, amados, porque outra hora eu também pensava assim. Eu morei aqui nessa casa ali praticamente toda a minha infância, e quando eu estava descendo aqui no caminho do fora, existia uma igreja, num daqueles pontozinhos que hoje é cheio de advogados ali, né? E eles baixavam as portas, meu amigo, mas molava no grito, né? E eu passava, os bichos estão ficando louco, ó. Né? E talvez muitos que vão vendo os moveres espirituais acontecendo, vão achando que é uma loucura, porque realmente é uma loucura para o homem natural. O homem do mundo, ele não vai entender as coisas do Espírito. Mas uma coisa é clara, tudo dentro da igreja, principalmente num culto, tem que ter uma ordem e tem que ter uma decência. Tem um momento de se mover nos dons, mas também tem um momento de sentar, inclinar bem o seu ouvido e receber a palavra que está sendo ministrada. Amém? A palavra vinda de Deus. Para quê? Para que quando a gente se mova nos dons, a gente não faça sem entendimento daquilo que está acontecendo. Nós temos que entender o que está acontecendo. Amém? Entender que eu digo, não necessariamente compreender fisicamente, fazer sentido na minha cabeça de acordo com a minha visão do mundo, né? Porque cada um de nós interpretamos aquilo que vemos por meio da minha cosmovisão do mundo. Eu vejo as minhas coisas, a partir daquilo que eu aprendi ao longo da história, eu interpreto aquilo que eu vejo. Amém? Mas a Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 12, que nós devemos transformar nossas próprias vidas pela renovação da nossa mente, a fim de que experimentemos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Então eu quero que você abra comigo aí em 1 Coríntios 12, 1, né, para a gente poder falar um pouco sobre os moveres espirituais. Amém?
Uma coisa eu quero fazer uma diferenciação. Existem as manifestações do Espírito, amém? Existem as reações humanas. Isso daí você poderia botar em categorias diferentes. Se você que está querendo anotar, você pode anotar isso, amém? Existem manifestações do Espírito. Existem as manifestações do Espírito, as reações humanas e as intervenções divinas. São 3 coisas que hoje eu quero deixar mais ou menos claro aqui para a igreja, para que você entenda, amém? Vamos repetir? Existe o quê? As manifestações do Espírito. Existe o que mais? Vamos lá, as reações humanas e também as intervenções divinas, amém? O que são as manifestações do Espírito? É geralmente o que a gente vai ler aqui em 1 Coríntios 12, onde ele vai falar sobre as diferentes maneiras do Espírito Santo operar. Amém? Ele vai dizer aqui, com a gente em 1 Coríntios 12. Pega aí a tua Bíblia aí e abre. Amém? Diz assim, a respeito dos dons espirituais, que pode ser também manifestações do Espírito, amém? Não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Então vira para quem está do teu lado e diga assim, você tem que aprender sobre os dons do Espírito Santo. Diga, é uma obrigação. Você não deve ignorar, você não deve ignorar, porque você não entende. Amém? Pelo contrário, a Bíblia diz, a respeito dessas manifestações do Espírito, vocês não podem ignorar elas no meio de vocês. Né? Ele diz, por quê? Ele diz, porque em outro tempo, ou outrora, como diz aqui, quando éreis gentios, né, deixáveis guiar-vos aos ídolos, o que, irmãos? Mudos, segundo éreis guiados. Né? Ele está dizendo que quando a gente não conhecia ao Senhor, a gente adorava, né, a deuses que por natureza não são. Amém? É isso que ele está falando. Então ele vai dizer aqui uma coisa clara. No 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. E o que seria anátema Jesus? Jesus é maldito. Ou ninguém que está se movendo pelos moveres ou pelos dons do Espírito vai diminuir a obra de Jesus. Não tem como. Por quê? Jesus enviou o Espírito Santo para falar todas as coisas. Diga todas as coisas. Todas as coisas de quê, pastor? Todas as coisas que ele disse e todas as coisas que ele fez. Amém? Diga, disse e fez. E é importante a gente saber sobre disse e fez. Vou abrir aqui um parênteses. Por quê? Porque pessoas acham que não tem poder naquilo que é ministrado pela boca. Mas existe um poder e uma unção para falar. Amém? A suficiência para falar, Paulo dizia, vem de Deus, a dele. Então, ele expunha a sabedoria de Deus entre os experimentados. Ele diz, não, porém, a sabedoria desse século que se reduz a nada. Ele disse, eu exponho a sabedoria de Deus em mistérios. Ou seja, era um mistério que Deus revelava para ele e ele passava. A Bíblia também fala que Jesus era poderoso em obras e era poderoso em palavras. De fato, João Batista diz, olha, após mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. Diga, mais poderoso do que eu. Né? Não é interessante João Batista dizer isso a respeito de Jesus? E Jesus falando a respeito de João Batista, Jesus disse, olha, nascido de mulher, não existiu nenhum profeta igual João Batista. Mas João Batista não realizou nenhum milagre. Então, João Batista era ungido por Deus para falar. João Batista era a voz do que clama no deserto. Então tem um poder para falar também, e tem um poder para fazer obras, sinais e maravilhas. Amém? Então, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai amaldiçoar Jesus. Ok? 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Espírito de Deus é quem opera tudo em todo. Aí ele vai dizer a partir do 7, a manifestação do Espírito, ou as manifestações do Espírito, é concedida a cada um visando o quê, irmãos? Diga, um fim proveitoso. Diga assim, algo útil. Digo, algo que edifica. Amém? É isso, é para isso que vem. Para que é que vem os dons? É para edificar, para realizar.
essas obras, essas manifestações do Espírito, é para fazer algo no meio da igreja, amém? E ele diz, e é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Ele diz, aí ele vai entrar nas operações em si. Quais são elas? Ele vai dizer aqui, são 9 ao todo. Mas ele vai entrar, ao mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, ao outro, palavra de conhecimento, ao outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Pastor, o que são isso daí? Isso daí são as 9 manifestações do Espírito Santo. Lógico que cada manifestação do Espírito Santo, ou cada dom desse, ele pode desembocar em várias operações diferentes. Amém? Como assim, pastor? Simples, exemplo. Essa semana eu recebi um áudio de um amigo meu, muito bom a esse assunto. Ele é um profeta muito bem maduro, né? Ele é um profeta de Deus, um homem de Deus. E ele foi explicar sobre o dom de visão, né? Ele disse, primeiro, não existe dom de visão. A visão é uma operação de um dos dons que se manifesta. Deu para entender? Exemplo, ele disse, olha, geralmente quando alguém vê algo sobrenaturalmente, ele pode estar se manifestando em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou discernimento de espíritos, né? E é interessante, ele explicando também nesse áudio, e eu queria até compartilhar com vocês, que ele disse que o tópico do áudio era, por que você ver um profeta entregando um recado, né, praticamente idêntico, ou visões praticamente idênticas, para pessoas diferentes. Aí você pode achar, como é que pode? Então ele está repetindo, na verdade ele não está entregando recado nenhum, ou dando palavra nenhuma de Deus, e ele estava explicando que Deus, ele fala conosco a partir do jeito que eu entendo. Como eu disse, de acordo com a minha cosmovisão. Então, tem elementos na terra que significam algo para mim. E Deus muitas vezes vai chegar para mim para falar comigo através desses elementos. Às vezes uma chave, às vezes uma porta, às vezes uma chuva, às vezes um martelo. Deu para entender? E aí, o que acontece é isso. É porque Deus, ele usa a cosmovisão do profeta. Mas deu para entender essas operações subsequentes das manifestações do Espírito? Como a visão. É uma manifestação, uma revelação de um desses 3 dons. Pastor, o que seria palavra de conhecimento? Seria uma revelação sobre algo que já está estabelecido, como um passado. É como se eu chegasse para alguém e debaixo de uma palavra que surgiu dentro de mim, Deus me mostrasse que dia tal o Clênio fez isso. Eu não estou perguntando se ele não fez, eu estou dizendo, cara, tu fez assim, 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 dia tal. Mas não é porque me contaram, não foi porque foi uma fofoca, foi uma revelação de Deus. Está dando para entender? Está dando para pegar? Então, isso seria a palavra de conhecimento. Pastor, o que seria uma palavra de sabedoria? Uma palavra de sabedoria tem a ver com o futuro de alguém, com os passos a serem tomados para frente. É como se eu chegasse para o próprio Clênio e dissesse assim, olha, daqui a 2 meses vai acontecer assim, assim na tua vida, vai se abrir isso daqui. Talvez eu poderia dizer uma porta, né? E muitos podem até brincar. Todo profeta diz que tem uma porta aberta, né? Mas é porque, é o que eu disse, o profeta ele vai falar de acordo com a cosmovisão que ele tem. E Deus fala com ele de acordo com os elementos que ele entende. Então, a depender do nível do profeta, né? A partir do nível... Por que eu disse profeta? Porque geralmente um profeta, ele se move num desses dons de revelação. Mas eu creio que vocês vão entender. Tá complicado? Bora, bota quente aí que vocês têm que aprender isso aqui. Amém? Então, repetindo, palavra de conhecimento sobre o passado, palavra de sabedoria sobre o futuro. Amém? O que é o discernimento de espíritos? É uma revelação sobrenatural sobre algo que está acontecendo agora. Amém? Como isso acontece? É como se alguém... Eu gostei de uma vez, um outro amigo meu, ele dizendo que é como é que opera o discernimento de espíritos. É como se fosse assim. Imagina que alguém está num quarto, aí ele está pelado nesse quarto, escuro. Né? Aí eu perguntasse para esse fulano, fulano, tu tá de roupa? E ele disse, tô. Aí na hora a luz acende. Né? E você vê o estado que ele está naquele exato momento. Pronto, isso seria o discernimento de
espíritos. Você tem uma compreensão sobrenatural do que está acontecendo agora. Amém? Entendam, essas manifestações do Espírito, elas são distribuídas aonde? No corpo de Cristo. Independe de chamados ministeriais. Chamados ministeriais é uma coisa, amém? Ministério, no sentido dos 5 dons ministeriais, é uma coisa, e essas manifestações do Espírito são outra. Embora quem tem chamado ministerial, geralmente é equipado com alguns dos dons. Lembra que eu falei de um profeta agora? Geralmente um profeta, qual é a característica de um profeta, irmãos? Ele vê coisas sobrenaturalmente. Amém? Ele fala mistérios ocultos de Deus de forma sobrenatural. Então, os dons que vão acompanhar o ministério do profeta, geralmente vão ser palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimentos de espírito. Amém? Geralmente são esses. São os dons que a gente chama de revelação. Está dando para pegar? Então, quantas manifestações do Espírito existem aqui, de acordo com 1 Coríntios 12? 9. Diga 9. Amém? Então, são categorias. Até agora a gente falou todas elas, mas só explicou 3. Vamos para as outras. Né? A outra, ele diz assim, pelo mesmo Espírito a fé. E aí a gente vai entrar nos dons de poder. O que é essa fé aqui, pastor? Essa fé não é a fé comum que cada um tem. É uma fé sobrenatural que entra em operação em situações difíceis, específicas. John Bevere, em uma das suas mensagens, ele estava explicando que um pai, ele era policial, xerife de uma cidade, de um condado, e ele, ao chegar em casa, ele se deparou com um cheiro de morte poderoso. E ele viu a esposa dele sentada na escada, apavorada. Quando ele subiu, ele encontrou o filho dele de 8 anos, numa banheira, morto e eletrocutado. Por quê? Porque eles tinham mania, lá tem casas que tem banheiro, ele foi assistir televisão, a televisão caiu dentro. Essas coisas que se tem, né? Aí ele disse que começou a orar. Ele disse, meu Deus, eu tenho que orar. Pegou o menino morto, começou a orar por aquele menino. E ele disse que chegou os paramédicos, né? Ele ligou para os paramédicos, chegaram, os paramédicos tentando reanimar o menino, estava morto. E aí ele disse assim, Senhor, a minha fé só foi até aqui. Me ajuda, né? Me ajuda nessa situação. Eu não tenho mais, mas eu sei que a Bíblia fala sobre um dom da fé ainda, sobrenatural. Ele disse que na mesma hora ele percebeu algo caindo na cabeça dele. Quando caiu e começou a escorrer. E ele disse que quando chegou aqui aquele negócio na boca dele, ele deu uma palavra. Ele saiu e lançou uma palavra. E quando ele lançou aquela palavra, na hora o menino voltou. Voltou os batimentos, voltou o corpo, mas ainda desacordado. Mas começou a ter pulso, começou a ter tudo. Sei que o processo não foi instantâneo. Ele foi para um hospital, os médicos disseram, ele passou tantos minutos sem oxigênio no cérebro, geralmente ele vai ficar vegetando. Não tem como. Nunca, a memória dele talvez não seja mais a mesma, ele nunca mais será o mesmo. E ele foi todos os dias, durante 6 meses lá, e declarando, deixava louvores lá e declarações, né? Dizendo, não, o Senhor não trouxe ele para isso, para ele vegetar. Ele ficou falando. Num determinado dia ele chega, ele estava sentado. E lembrando de tudo. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E o mais interessante, que eu instigo até vocês a assistirem essa mensagem, é que ele começou a contar o tempo que ele passou lá na glória. Ele diz, pai, eu cheguei lá. Lá tinha uma grama, mas a grama não era um verde normal que a gente vê na terra. É uma cor diferente. Ele começou a falar mais, ele disse, olha, inclusive eu vi a nossa vizinha lá, eu achei estranho. E no período que ele estava em coma, 2 semanas antes de acordar, ela tinha morrido. Ele não sabia. Inclusive eu vi aquela nossa vizinha lá da igreja e tal. E ele começou a declarar, ele disse que tinha momentos que Jesus apareceu para ele. E Jesus andou com ele pela cidade. Essa cidade que a gente fala aqui. E ele andando pela cidade com Jesus, e ele foi contando os passos. Ele disse que tinha momentos que ele aparecia e desaparecia, tinha momentos que ele voava, e tinha momentos que ele caminhava com Jesus. Mas teve um momento que Jesus chegou para ele e disse, tu vai ter que voltar. E ele disse, eu não quero ir mais não. Né? Quem é que quer ir, né? E ele disse, mas você vai ter que voltar. Né? Você vai ter que voltar. Por quê? Porque seu pai tem autoridade também sobre você.
né? E já foi declarado isso. Você vai voltar. Mas tem um propósito e tal. Então ele explica essas coisas. Por que eu contei isso aqui para vocês? O céu é real, irmãos. As manifestações do Espírito são reais. Amém? Isso aqui que a gente acabou de ver foi o dom da fé em operação. Ela pode entrar de vários momentos. Esse dom é um dom que opera na minha vida, particularmente, né? É interessante quando ele começa. Ele é exatamente a mesma sensação que ele descreveu, esse irmão lá que passou por esse fato. Não é toda hora, não é quando eu quero, mas tem momentos. Sabe quando vem uma indignação de dentro para fora sobre algo, tu diz, meu irmão, isso aqui não fica. Pronto, é mais ou menos isso. Só que sobrenaturalmente uma convicção certa. E aí tu lança uma palavra. E aquela palavra será feita conforme saiu da tua boca. Amém? Amém. Aleluia. Outra coisa, ele fala aqui dons de curar. Diga dons de curar. Por que eu pedi para você repetir? Porque está no plural. Ó. Então, às vezes, quando o cara tem recebe esse dom da parte de Deus, ele opera em coisas específicas. Coincidentemente, nesse áudio desse profeta amigo meu, ele estava relatando sobre uma experiência espiritual que ele tem passado, aonde ele disse que Deus está usando ele muito para câncer e problemas cardíacos. Pessoas que têm câncer e problemas cardíacos. Ele diz que chega num lugar, ele sente o cheiro. Olha que coisa interessante, ele sente o cheiro. O que é isso? É um discernimento de espíritos, operando na hora. Ele começa a perceber, isso aqui tem... E aí Deus o usa nessa área, porque Deus o ungiu para isso. Por que eu falei dons de curar? Porque às vezes os dons, eles se manifestam também, da mesma maneira, de forma específica. Né? Às vezes o cara tem dons na área de ossos, tem pessoas que têm unção para isso. Em nome de Jesus, esse ano, a gente vai trazer um cara que ele é ungido nessa área. Estou só esperando ele fazer a agenda para Fortaleza. Quando ele for para Fortaleza, ele vai vir para cá, que é o Davi Feijoli, né? A gente está já planejando, já falei com a Vera, o Gilmar, para fazer essa ponte. Cara, é sobrenatural a unção na vida dele nessa área. Você vê perna crescendo, você vê as colunas se endireitando, é um negócio sobrenatural. Dons de curar. Então, são muitas manifestações também. Amém? Outro, ele diz aqui, operações de milagres. O nome já diz, né? É um prodígio, algo diferente. É um milagre, não é uma coisa comum. Não é uma simples restauração de um braço danificado, como no dom de curar. Né? Uma vez, se eu não me engano, T.L. Osborne orou por um menino que não tinha um olho, só tinha um buraco. O olho saiu na hora. Né? Então, isso é um milagre, porque é algo que acontece quando não se tem. Foi gerado na hora. É um milagre. É diferente de, quebrei o braço, nunca mais o braço foi o mesmo, e ele ser restaurado. Isso é uma cura. O que é uma cura? Voltar a um estado de perfeição. É por isso que tem a diferença entre cura e saúde. Né? A gente, quando está doente, a gente precisa de cura. Amém? Quando a gente está saudável, o que a gente ora? Pela saúde divina, sobrenatural, onde nada venha a atingir nem impactar ela. Amém, irmãos? Então, aí ele fala aqui, né, sobre profecia. Profecia é quando a mente de Deus vem para a tua mente e você começa a declarar o que Deus declara. Tipo, semana passada, o que estava acontecendo sobre minha vida era isso. Por isso que você me viu de uma forma totalmente diferente de pregar. Você me viu com uma palavra totalmente diferente, saindo pela minha boca, o jeito de falar. Por quê? Porque ali eu estava falando somente o que eu estava ouvindo Deus dizer. Eu não tinha preparado um esboço. Então, as áreas de repreensão que foram usadas aqui são áreas que a gente tem que prestar atenção. Porque a profecia, ela tem 3 objetivos. Né? Ela exorta, ela consola e ela edifica. Então, quando ela veio, aquele dom, naquela hora, onde eu comecei a falar, pode ver que eu preguei até de olho fechado o culto todinho. Né? Por que era aquilo? Porque eu não queria me distrair. Eu tinha que ficar com o ouvido inclinado para o que Deus estava dizendo. Bem claro. E aí eu orava em línguas um tempo, começava a me encher mais e vinha. Eu orava em línguas, me enchia mais e vinha. É por isso que eu passava um tempo orando em línguas e um tempo falando. Porque a Bíblia até fala sobre, quando nós formos orar, orarei com o Espírito, mas também orarei com a minha mente.
Amém? Então é uma parceria, diga uma parceria. Tá bom? Então tem o discernimento de espíritos, que a gente falou, variedade de línguas, né? Ou seja, língua estranha, né? Que a gente poderia dizer assim, não é a língua dos anjos, pessoas pensam que é a língua dos anjos, né? Não, não tem nada a ver, os anjos não entendem. Essa linguagem sobrenatural de oração só Deus entende, amém? Mas tem moveres diferentes, pelo menos 4 operações dentro dessa variedade de línguas, que é uma língua para edificação pessoal, uma para interpretação, uma na qual você fala a língua nativa de alguém e outra que seria uma espécie de adoração, intercessão, com gemidos inexprimíveis. Eu estou falando bem por cima para você compreender. Se quiser saber mais, esse ano a gente vai ter a superclasse. Na superclasse a gente vai detalhar de novo os dons espirituais. Amém? 11. Vamos lá, todo mundo. Diz assim, ó, mas um só é o mesmo que, irmãos? É o mesmo Espírito que realiza o quê? Todas as coisas. Que coisas? Estas, as quais a gente acabou de ver. Amém? Quantos Espíritos é? Diga, um. Quem é esse Espírito? É o Espírito Santo de Deus. Ele é quem se manifesta de forma diferente. Amém? E aqui, né, eu poderia, dentro dos dons, eu poderia dizer que essas são as manifestações do Espírito. Quais são as manifestações do Espírito? São essas 9 operações do Espírito Santo, que, lógico, desembarca em outras operações, mas geralmente, a grosso modo, categorizando, seriam essas. Deu para pegar? São essas 9. Eu poderia dizer que são 3 dons que falam, 3 dons que revelam e 3 dons que realizam. Você pode ver os grupos. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. É o que nós chamamos de dons de revelação. Fé, milagres e dons de curar. Dons de poder. Amém? E os que falam, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. A gente poderia dizer que esses são os que falam. Amém? Por quê? Porque eles se manifestam falando. Aleluia. Então, dentro disso que a gente está conversando, que a gente está passando para vocês hoje, eu quero que vocês compreendam que as manifestações do Espírito são essas. Isso aqui quem faz é Deus, e Ele faz como lhe apraz. E a gente vai ler aqui para você entender. No 11 a gente acabou de ler, ó. Um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Quem é que distribui? O Espírito Santo. Apraz a quem? Ao Espírito. E visando sempre um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? É tu ficar sendo usado e sendo exaltado? Não. O fim proveitoso é o fim de acordo com o propósito que Deus estabeleceu. Amém? Deus tem um plano eterno para cada um e Ele vai equipar a sua igreja com os dons para realizar a sua obra como se o próprio Deus estivesse fazendo. Amém? Ele diz aqui, ó, porque como somos um corpo, no 12, né? E assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem o quê, irmãos? Um só corpo, não são vários, aqui é um corpo só. O que ele está dizendo? Né? Assim também com respeito a Cristo. 13. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, ou seja, é o mesmo Espírito Santo. Se eu pegar aqui em Efésios, capítulo 4, né, ele vai dizer aqui claramente, a partir do 4, Efésios 4:4, ele diz assim, ó, há somente um corpo, um Espírito, no qual foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de quantos? Por meio de todos. Então você pode afirmar, Deus age por meio de mim? Você pode afirmar isso com toda certeza. Deus quer agir por meio de você. Mas entenda, você está sendo usado por Deus, não significa que você está sendo aprovado por Ele. Lembra do que diz lá em Mateus? Muitos naquele dia vão chegar para mim e dizer, Senhor, Senhor, profetizamos no Teu nome, expulsamos demônios no Teu nome, curamos no Teu nome. E Ele vai dizer, nunca vos conheci. Por que Ele vai dizer que nunca conheceu eles? É porque o dom, amado, a manifestação do Espírito é de Deus, ela é perfeita, ela vem. Entenda, um jumento, a mula de Balaão foi usado.
abriu a boca e trouxe uma revelação. Deus humilhou aquele profeta. Um animal mudo, a qual era o animal de carga dele, ó, falando para ele: ei, mas tu é burro, é? Ah, pensou? Foi isso que ele disse. Em outras palavras, né, mais bonitinha. Mas o que ele disse para ele: ei, mas eu que estou carregando e o burro é tu, ó. Ah, pensou? Não é um negócio complicado? Mas me diga uma coisa, por que aquele jumento foi usado, ele estará no céu, irmão? Não, não está. Por quê? Porque ele não foi destinado para isso. Quem foi destinado? Os homens, aqueles que receberam as primícias do Espírito. Amém? Como nós vimos aqui, todos nós temos uma só esperança. Que esperança é essa? A esperança da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus em mim. Ou seja, o que Cristo é, com aquele corpo glorioso, eu também serei igual. Amém? Essa é a minha esperança. Essa é a nossa esperança de estar aqui. Não é simplesmente ficar num grupinho aqui, sei lá, social, de amizade. Tem, também tem. Tem grupos, tem. Amém? Mas esse não é o principal objetivo. O principal objetivo nosso é a nossa suprema vocação em Cristo Jesus. Que é o quê? Sermos designados filho de Deus também em glória e poder. Amém? É isso aí que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que os olhos não viram, nem jamais penetrou no coração humano. É isso que Deus tem para nós. Amém? Então, um corpo, embora sendo muitos membros, todos nós estamos correndo para um lugar só. A edificação do próprio corpo pela justa cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio aumento em amor. De fato, o dom no Espírito, ele opera, deve operar pelo amor. Porque se eu falar as línguas que existem, é a dos anjos, uma linguagem que nem todo mundo entende, né? E não tiver amor de nada, serve. Por quê? Porque o amor edifica, mas a ciência só incha. Amém? Então, para quê? Para que eu vou me mover nos dons? O dom não é para mim. Eu não tenho um dom para usar para mim mesmo. O dom é para o outro. Um serve ao outro. Essa mão não se lava só. Essa mão é uma operação. Ela opera coisas. Para ela mesmo fazer nela, tem que vir a outra. Uma mão lava a outra. Amém? E ele diz aqui, está no 7, ó. A graça, né, ou o dom, né, foi concedida de que acordo? Como é que foi? Concedida de acordo com a proporção do dom de quê, irmãos? De Cristo. Quanto mais de Cristo você manifestar no caráter, mais a graça de Deus flui sobre a tua vida. Amém? Pastor, mas ele não está falando sobre isso, tá? Veja o contexto. Ele diz, ó, quando ele sobe às alturas, lá ao céu, ele leva cativo o cativeiro, ele distribui o quê, irmãos? Dons, diga dons. Dons a quem? Aos homens. Por que nós temos habilidades? Porque os dons que estavam centrados em Cristo, ele distribuiu para a sua igreja. Porque nós somos o corpo, mas ele é o cabeça. Lá no céu ele não iria lidar com nenhum problema. Ele simplesmente, lá não tem demônio não, irmão. Lá não tem capeta, lá não tem falta, lá não tem escassez. Amém? Mas nós estamos aqui, nesse mundo, né, com várias oposições, com várias dificuldades. Mas ele rogou por nós. Amém? Eu rogo por aqueles que venham crer em mim ainda. Amém? Que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde. É por esses que eu rogo. Amém? Então Jesus rogou por nós. Ficou claro sobre as manifestações do Espírito? Agora, o que seriam as reações humanas? Né? Porque às vezes você vê um cara sair correndo aqui, você vê um sapateando. Né? Daqui a pouco o cara começou a sapatear, Deus está fazendo ele sapatear, Deus é dançarino. Né? Não, mas não é isso. Amém? Ali são as reações que eu tenho ao poder de Deus sobre minha vida. E essas reações, elas vão variar de acordo com o meu temperamento, com a minha visão de mundo. Amém? Isso é o que acontece. É como a eletricidade, onde eu posso pegar duas pessoas diferentes e dar um choque nos dois, o mesmo choque, né? E muito provavelmente aquele que é mais escandaloso, cai no chão, sai se batendo, eu quase morro. E o outro, eita, mas isso aqui está dando choque. Né? Então vai depender muito dos temperamentos. Mas, amados, é importante essas reações humanas.
Porque quando o dom de Deus ele vem sobre nossas vidas, ou aquela presença, a unção, é importante que a gente corresponda ao Senhor. E que a gente não fica resistindo a Deus. Né? É possível? É possível. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. O Espírito Santo não é sujeito a mim. Mas o meu próprio espírito é, e Deus age por meio dele. Eu posso me trancar no coração. Deu para compreender? Mas isso não é alguém que vai aprender a fluir mais. Você tem que aprender a fluir. Porque numa dessas operações que você se entrega, ali vai acontecer coisas sobrenaturais dentro de você. Amém? Vai acontecer coisas impressionantes. E são as reações. As reações que nós temos ao poder de Deus. Amém? Para alguns imitam um animal, né? Eu já vi, veio o cabo saiu com uma águia, né? Outros saiu rodando. O que é isso? São reações. Reações humanas ao poder de Deus. Deu para compreender? Lógico que a gente fala muito disso, né? Veio uma unção do riso. Quem já ouviu disso? Né? O que é isso? É uma alegria sobrenatural que vem. Mas se eu quiser me trancar, eu não vou achar graça, não. Mas se eu corresponder àquela alegria, deixando ela fluir pelo meu corpo, eu vou estar me edificando. Eu vou estar comendo daquela fonte. Ficou claro? Outra coisa que a gente poderia falar é sobre as intervenções divinas. Que aí as intervenções divinas, elas são diferentes dos dons, porque você não precisa crer para acontecer. Diferentes das interações humanas, você precisa corresponder a Deus. Você tem que crer. Se tu não crer, não vai funcionar. É como pessoas que às vezes vêm para a igreja e não creem em orar em línguas. Eu digo para ela, claro, então fica tranquilo. Você nunca vai orar. Ah, eu estou vindo para a igreja, eu não creio em dízimo e oferta. Muito bem, você nunca vai participar disso. Ah, eu estou vindo para a igreja, mas eu não creio que tem um céu. Também você não vai subir. É bem simples. A parte que eu creio é a parte que funciona. Amém? Então a Bíblia ela é repleta de palavras de Deus. Qual é a parte que vai funcionar para mim? A que eu creio. A que eu acredito. Amém? Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E não só agradar, porque a Bíblia diz que com a minha fé eu recebo o galardão, a recompensa. A minha fé ela é preciosa. A palavra fala que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro. Amém? E por meio dessa fé é que nós avançamos no Senhor. Por meio dessa fé é que nós recebemos de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Como é que tu vai vencer as adversidades lá fora? É pela fé. Sem fé, já está derrotado no começo. De fato, quando você lê a palavra, o que vai vir para ti é a fé. E aí você vai ter que corresponder a essa fé. Interagir, deixar ela fluir. Não resistais ao Senhor. Amém? Pessoas estão resistindo a Deus, às operações de Deus. Não querem se enquadrar. Então, amados, vai ficar limitada a tua vida. Amém? Então, as intervenções divinas. O que são as intervenções divinas? Você precisa crer nelas? Não. Você não precisa crer nelas. Vai acontecer. Qual é um exemplo disso? Na Bíblia tem vários. Né? A própria mula que eu falei aqui, quando ela falou, ninguém estava crendo para ela falar. Não tinha a promessa da mula falante, tinha? Não tinha. Mas o que aconteceu? Deus abriu a boca dele para repreender o profeta. Outra intervenção divina. Quando, é Zacarias? Eu não sei, o pai de João Batista, quem lembra aí? É ele mesmo? Pronto. Quando ele ficou mudo, ele não creu para ficar mudo, ele creu? Não, ele duvidou da promessa e ficou o quê? Mudo. O que é isso? Isso é uma intervenção divina. Paulo, quando ele vinha no livro de Atos, pelo caminho a qual uma grande luz apareceu para ele, ele não estava crendo que ia ver Jesus. De fato, ele estava perseguindo, né? Concorda? E aí Jesus aparece para ele, o que acontece com os olhos dele? Ficou cego. Amém? Ele não creu para ficar cego. Ali foi uma intervenção divina. Isso acontece ainda hoje? Com certeza, irmão. Deus é o mesmo. Deus é aquele que é o soberano Senhor da terra, a qual ele age segundo o conselho da sua própria vontade. Lógico que ele respeita a sua própria palavra. Se ele te deu um livre-arbítrio, ele vai agir com você de acordo, te respeitando sempre. Porque ele não contradiz a sua própria palavra. Mas pode ocorrer intervenções divinas.
Amém? Jesus vir para a terra foi uma intervenção divina, do jeito que aconteceu. Maria não precisou nem crer. Vai vir e vai acontecer. Amém? Quando anjos apareceram, as pessoas estavam crendo? Não, às vezes ele aparecia. O que é isso aí, irmãos? Diga, intervenções divinas. Amém? Então hoje a gente viu sobre manifestações do Espírito, a gente viu sobre reações humanas, e a gente viu sobre intervenções divinas. Amém? E nós temos que crescer, nós temos que avançar. Quando se tem moveres do Espírito, amado, você tem que criar no teu coração uma expectativa. Você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. Lembra da história de Samuel? Samuel estava lá, ouvia a voz do Senhor, Samuel, mas ele não correspondia. E aí um profeta mais maduro, né, chegou para ele e falou claramente, quando tu ouvir o teu nome, tu vai ter que dizer um negócio claro, eis-me aqui. Amém? E isso é o que faz a gente avançar para um novo nível em Deus. É quando Deus vem trazer um dom para a gente, vem um impulso de orar por alguém, vem algo que começa a queimar dentro da gente, e a gente corresponde àquilo. Se a gente não corresponder àquilo, a gente não vai subir de nível. Amém? Você vai sempre continuar da mesma maneira. Você não vai progredir para níveis mais profundos, porque para eu chegar no profundo, eu tenho que entrar pelo raso, irmão. É igual entrar no mar, eu entro pelo mar, pelo raso, eu não apareço e desapareço lá. Eu vou ter que ir entrando. E aí tem águas, como a Bíblia diz, que batem nos tornozelos, outra no joelho, outra na cintura, outra nos ombros, mas tem um canto mais fundo. E isso é uma progressão. Você vai crescendo, você vai avançando, à medida que você entende os moveres. E quando Deus começa a se mover num ambiente, a gente não pode ficar só como um mero espectador. Você tem que dizer, eita, agora é a hora de eu também fluir. Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Flui, usa-me a mim. Amém? Porque quando isso vai acontecendo, você vai crescendo. Aí vai vir impulsos. Eu lembro, amados, que as primeiras vezes que Deus começou a me usar para falar, interpretar outras línguas, foi muito desafiador. Teve uma vez que eu ouvindo e vinha aquele negócio, interpreta. E eu não vou interpretar o quê? Que eu não sei de nada. Eu vou dizer o quê? Né? E vinha aquele negócio, abre a boca. E eu na minha, calado. Aí teve um dia que eu disse, eu vou abrir. Vi aquele negócio e eu, eita glória, ó. Aí deu um pulo, ó, aleluia. Quando eu botei para abrir a boca para dizer, meu irmão, parecia que, sabe quando tu está assim, joga um lençol por cima de ti? Foi isso que aconteceu. Aí veio aquele vupo. Meu irmão, não tinha um cabelo que eu não estava de pé. Rapaz, eita, aleluia. Eu até brinco com a Maria, né? Eu disse, ixi, rapaz, está escorrendo até na barba que eu não tenho. Eu brincando com minha esposa. Né? Aí, rapaz, aí começa. Aí é interessante, você vai fluindo. O que o profeta está dizendo é o que Deus está dizendo? Não. É o que eu estou dizendo a respeito do que eu acho que Deus está dizendo. Deu para compreender? É um telefone sem fio. Já brincaram disso? Um conta aqui, ela vai contar o que ele diz para ali, vai contar o que ele diz para ali. Concorda? A depender do nível do profeta, vai sair com grande precisão. Amém? Lembra-se que eu falei que um profeta vai falar de acordo com a cosmovisão que ele tem? Ele vai falar de acordo com os elementos que ele conhece espiritualmente. Do mesmo jeito que um pregador, alguém que aprendeu a fluir em Deus, ele vai fluir com mais maestria dentro quando Deus quer usá-lo a proclamar para a igreja segredos espirituais. Mas isso é pela prática. Diga prática. E uma coisa, amado, prática só funciona praticando. Parece coisas bobas que eu estou falando para você. Mas não é. Quando é que eu vou ficar melhor? Praticando. Não adianta ficar olhando. Quando os moveres acontecer, eu vou orar. Por isso que tem a oração em línguas, que é a porta de entrada para os demais dons. Amém? Alguns, às vezes, podem até ficar um pouco escandalizados, porque a Bíblia fala, se eu só vou orar quando há intérprete. Depende do mover e depende da hora, irmãos. Amém? Se você pegar aqui na Bíblia, você vai ver muitos momentos. O próprio livro, aqui ó, abra comigo em Atos, vamos abrir em Atos aí. Atos 2. Ó, o que é Atos 2? Atos 2
é a descida do Espírito Santo, cumprindo a promessa que o Senhor Jesus tinha feito para a igreja. Amém? Ele tinha feito uma promessa, a qual a gente seria batizado com o Espírito Santo. E aqui se cumpriu. Foi o dia que o Espírito Santo veio para a terra para batizar a igreja. Né? Então ele diz aqui, ó, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, como isso, uma reunião pública, não era algo isolado, não era algo que só tinha um, diga uma reunião pública. Né? Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Todos as igrejas que criam. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam o quê? Assentados. E apareceram distribuídas entre eles o que, irmãos? Línguas de fogo, pousou sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Todos, diga todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E, por consequência, lógico, passaram a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito concedia que falasse. Me diga uma coisa, primeiro aqui, né, vamos lá pegar essa reunião. Se a gente pegar uma reunião como essa, está todo mundo aqui reunido, assentado, aí nós estamos fazendo o quê? Esperando a promessa do Pai. Deus, Jesus tinha aparecido, né, e tinha dito, ó, fica em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então nós estamos aqui, vamos supor, fiquem em Ubajara até que o Espírito Santo venha. Então pronto, vamos ficar aqui no Ubajara sentado, nesse lugar aqui esperando. Né? Então ele estava se reunindo, orando, cantando louvores, vendo a palavra, quando de repente veio. De repente veio o quê? Um som, não é que entrou um vento, veio só um som, como de um vento impetuoso, encheu a casa. Né? E começou a aparecer, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. Ou seja, os caras começaram a dar lugar a Deus. E outra, para eles darem lugar, não estava numa reunião pública? Então como é que numa reunião pública não pode orar em línguas? Não concorda? Como tem nada a ver uma coisa com a outra. O que ele está falando ali em Paulo, no livro de Coríntios, é porque em Coríntios era uma igreja muito complicada. Por que era complicado? Eles se moviam, eles vinham da idolatria. Não é à toa que ele fala de ídolos mudos, de espíritos malignos que atuavam no meio deles. Eles se reuniam, lembrem que a igreja ali estava nascendo, eles não sabiam direito. As pessoas se convertiam ao cristianismo e traziam os seus costumes para dentro. Então eles estavam se reunindo ali naquele lugar, e aí de repente um levantava e dizia, Jesus é maldito! Eita, pelo Espírito de Deus o cara está falando ali, então esse Jesus não presta não. Aí Paulo tem que explicar. Ó, ninguém que vai falar pelo Espírito de Deus vai dizer que Jesus é maldito. Por quê? Porque não é assim que funciona. Então ali Paulo estava explicando. Talvez o culto dele seja um culto totalmente desordenado, sem começo, sem meio, sem fim. Não é à toa que ele diz, ó, quando tiver profeta, só fala dois. E se um abrir a boca, o outro abrir, o outro se cala. Por quê? Porque devia ser uma bagunça, uns gritando para lá, profetizando, outros para cá, e ninguém entendia nada. Quando saiu, o culto saia pior do que chegou. Você está entendendo? Então ele começa a botar ordem de culto, uma espécie de liturgia, amém? Uma espécie de liturgia, é isso que acontece. Então, quando ele vem fazendo isso, a gente vai aprendendo, né, que nós devemos fazer as coisas com ordem e decência. Ele diz, olha, não proibais o orar em línguas. Então, orar em línguas é importante dentro da igreja, mas tem um momento específico. Você não me vê eu pregando em línguas para ti aqui. Você me vê eu pregando em línguas para ti? Ou eu, como hoje eu estou ensinando para cada um de forma bem inteligível? Mas pode ter um culto, amado, que tenha moveres espirituais. Moveres do começo ao fim. E Deus é quem quer fazer o mover. Lógico que quando isso acontecer, vai ter uma parte inteligível, que talvez para um indouto, para aquele que está chegando, entrando pela primeira vez, a qual ele será confrontado por todos, né? Porque cada um pode estar cheio de Deus, começar a exortar, consolar e edificar. Amém? É isso aí. Como também pode ter momentos, como no momento do louvor. No momento do louvor, dons espirituais podem se mover mais fácil. Pode observar que os dons do Espírito, eles são proporcionais, muitas vezes, ele é diretamente ligado à música, muitas vezes. Você vê que, quando Samuel chegou para uns reis lá, não é Saul não, chegou para uns reis, eu esqueci o nome deles. Tinha um que ele não considerava, nem queria papo com eles lá, não sei se era Samuel também, não sei mais não. Eu sei que ele disse o seguinte, traz um tangedor.
Aí quando ele começou a tocar, a unção aumentou, e com aquela unção aumentada, ele entrou no dom e começou a operar. Então, geralmente, no momento de louvor, de adoração, de um culto, é o momento onde os dons começam a fluir. Se você entrar para se ligar, o que não pode ocorrer é o cara, não, está no louvor, a palavra é só depois, só vou chegar depois. Faz parte do culto, amém? Faz parte do culto o louvor e a adoração. Se você não ficar nesses momentos com Deus, você não vai crescer também o suficiente. Amém? Então você tem que chegar, adorar, né? Eu chego para conversar com os irmãos. Cara, deixa para o final dá para ir para uma pizzaria, todo mundo chega, te ajoelha, vai cultuar a Deus, dizer, não, eu vim para buscar. Né? Então, eu acho que é o momento melhor. Eu estou falando isso aqui, é a ordem nossa, aqui, local. Coríntios tinha dela. Então, ele estabeleceu, serve de exemplo para nós, sim, em muitas coisas. Mas não significa que todos os problemas que eles tinham, nós estamos passando aqui. Cada igreja tem problemas diferentes, com pessoas diferentes. Amém? Então, por isso que não critique muitas vezes as regras que outros pastores colocam sobre as suas ovelhas. Se ele colocou, foi porque Deus guiou ele. Amém? Muda o sacerdote, muda a lei. O sacerdote aqui sou eu, vou fazer de acordo com o que Deus colocar no meu coração. Amém? Até que venha outro, né? Aleluias. Foram edificados, irmãos? Ô, glória, coisa boa. Vamos ficar de pé. A gente está finalizando. Hoje foi um culto praticamente de ensino, né? Eita, Deus bom, né? Deus para gostar de ser bom. Então, no próximo momento que tiver mover do Espírito, meu irmão, se envolve. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Estuda sobre. Vê. Ora, clama, pede. Como foi, pastor, que tu foi batizado no Espírito Santo? Né? Rapaz, meus amigos eram tudinho, menos eu. Da igreja. E eu, rapaz, como é que pode esse negócio? Aí eu peguei e comecei a orar, pedindo a Deus, clamando. Ficava lá. Era momento de batismo e eu, anda Deus, anda, eu estou aqui. Né? Aí o que acontece? Eu orando, e aí eu sonhei, ó. Aí eu sonhei, e no meio do sonho, eu estava num púlpito pregando e orando em línguas. Eu acordei orando em línguas. Ou seja, Deus me batizou dormindo, né? Assim, tipo, tomara que não seja o seu caso, que é ruim demais. O bom é aquele que impõe a mão e recebe na hora. É porque o cara fica, eu era racional demais, eu pensava que ia vir daqui. Cadê quando diz, só tu dizer aqui que eu falo. Eu pensando, né, a minha inocência. Mas não, é só um borbulhar que vem aqui. Amém? A mente fica infrutífera. Mas isso é outro dia quando eu for falar mais sobre isso. Amém? Então, eu quero orar com você. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, pelo teu mover. Obrigado pela tua unção nesse lugar. Obrigado, Pai, porque a nossa fé hoje foi edificada. Edificada, Pai, de acordo com essa palavra que o Senhor trouxe para a tua igreja. Senhor, eu declaro cada um dos meus irmãos, cada um dessas ovelhas maravilhosas que o Senhor tem me confiado, elas atingindo a plenitude nos dons. Pai, chegando ao auge, chegando assim à perfeita varonilidade. Eu declaro, Pai, eles fluindo de forma poderosa, edificando esta cidade, essa região, edificando as cidades circunvizinhas. E, Pai, obrigado, porque as casas serão impactadas. Esta igreja e esta obra é uma obra que crê nos dons. É uma obra que se move nos teus dons. É uma obra, Pai, que nasceu do fogo. Aleluia! Não somos frios, não somos apáticos, e nós desejamos profundamente, Pai, os teus moveres, e que os nossos olhos contemplem, Pai, a tua glória. Pai, nós queremos em nome de Jesus ver os teus moveres, ver os céus abertos, Pai. Nós queremos ver, Pai, o milagre, os frutos na vida do teu povo, em nome de Jesus. E eu sei que este ano é um ano sobrenatural, é um ano onde veremos demais. Aleluia, oh glória, nós temos provado que o Senhor é bom e nós queremos mais. Senhor, derrama mais, faz mais, em nome de Jesus, oh glória, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, só temos a te agradecer por esse culto maravilhoso. Abra as mãos assim, que a gente está encerrando. Eu quero dar as bênçãos apostólicas sobre você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma semana vitoriosa para os meus irmãos.
Eu declaro eles crescendo na graça, no teu conhecimento. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cada um deles em perfeição diante de Ti. Cada um deles, do menor ao maior, avançando, com sede, santidade. Santidade ao Senhor. Pai, eu declaro eles correndo do mal, se afastando do mal e buscando a Tua face, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo Teu amor que foi derramado em nossos corações. Obrigado pela graça, pela paz do nosso Senhor Jesus sendo multiplicadas e pela coinonia com o Espírito Santo. Obrigado pelo Teu compartilhar, Espírito Santo. Obrigado pela Tua ajuda, pelo Teu mover, em nome de Jesus. Nos dá a semana perfeita. Abre portas. Pai, eu declaro portas abertas. Pai, eu declaro esse povo por cima e não por baixo, cabeça e não cauda. Eu declaro, Pai, a bênção de Abraão, Senhor, sobre eles. Em nome de Jesus. Aleluia. As coisas cooperando para o bem deles. Obrigado por cada GC, por cada anfitrião. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam edificados pela prática da palavra. Falem com 2 ou 3 pessoas. Amém. Em nome de Jesus.